Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos à casa do Senhor nesta noite. Que Deus nos abençoe com o meditar da sua palavra, também na Santa Comunhão, bem como que nós possamos sair diferentes daqui, mais fortalecidos, mais animados para a luta que é a vida cristã aqui neste mundo. Estamos felizes porque Deus mais uma vez nos deu a permissão, nos permitiu assim nos reunir para adorá-lo, para servi-lo com o nosso tempo, também com os nossos dons e também com os nossos bens. O nosso tema do culto de hoje é companheiro na luta. Lembramos que o nosso Salvador, ele está vivo e ele está conosco nesta nossa vida cristã, na luta diária. Que assim possamos nós nos conscientizar cada vez mais da presença consoladora, animadora desse Deus que está conosco também em qualquer momento, seja ele bom ou também ruim. Nós queremos iniciar cantando o primeiro hino, Vem Espírito Divino. Cantemos este hino. Vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem revela em teu ensino, nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz, e da perdição nos leva a mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduze os teus enganos ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Nós queremos iniciar invocando o nome de Deus. Quem puder, coloque-se de pé.
Seguimos assim a projeção dos nossos slides para a adoração do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Momento especial, nosso culto, momento da confissão de nossos pecados. Temos aí o texto de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, quando Jesus fala aos seus discípulos na sua despedida, a respeito do Consolador ou do Auxiliador. Uma das funções dele aqui para nós, para cristãos, é esta: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um dos objetivos pelos quais o Espírito Santo foi enviado à igreja, a cada um de nós, é para que ele nos convença da existência do pecado em nossa essência, no nosso ser. Movidos pelo Espírito Santo, então, irmãos e irmãs, vamos nós confessar diante de Deus que somos pecadores e necessitados de perdão. Vamos nós, então, seguir a oração em conjunto. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, confesso que errei contra todos os teus mandamentos, provocando assim a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia, e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Tendo ouvido a confissão que vocês fizeram, como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês, e por ordem de Jesus Cristo, e em nome dele, lhes perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos abrir nossas Bíblias neste dia e ler o Salmo 66, versículo 8 até o versículo 20. Quem tem a sua Bíblia quiser acompanhar, meditando neste Salmo 66, louvor e gratidão a Deus. Dos versículos 8 até o versículo 20. Vamos ler, enquanto lemos, meditamos sobre o conteúdo deste Salmo. 66, verso 8 ao verso 20. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar. Oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus de fato me ouviu,
e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Assim como salmista, nós também temos essa confissão de que o Senhor jamais deixa de ouvir as nossas orações. Nós queremos justamente nos colocar diante dele e orar confiantemente. Ó Deus Pai, doador de tudo que é bom, pela tua santa inspiração, concede que possamos pensar naquelas coisas que são corretas e pela tua misericordiosa direção possamos realizá-las. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem sentar, nós vamos cantar mais um hino em preparação às leituras bíblicas. Santa Bíblia, meu prazer. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá nos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes onde estou, onde vinha, onde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar, é socorro na aflição, quando sofre o coração, observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sem de ti que viverei, e com Cristo reinarei. Ele tem remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Nós queremos reverentemente ouvir a palavra do Senhor. Para este final de semana, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 a 31. Se alguém quiser abrir e assim acompanhar a leitura, é o testemunho do apóstolo Paulo aos atenienses. Estes que eram muito religiosos, eles possuíam um altar ao Deus desconhecido. E é justamente esse Deus desconhecido que Paulo apresenta para aqueles atenienses. Ele prega, ele anuncia Jesus Cristo e a ressurreição. Vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 ao versículo 31.
Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Até aqui a leitura de Atos, testemunho do nosso apóstolo Paulo. Nós queremos ouvir agora o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 13 até o versículo 22. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 até 22. Sofrendo como seguidores de Cristo. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito,
E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui a leitura do texto de Pedro. Assim como Paulo, também Pedro nos exorta a sempre estarmos prontos para dar testemunho da nossa esperança cristã. Nós queremos agora ler o Evangelho. Quem puder, coloque-se de pé. João capítulo 14, versículo 15 ao versículo 21. Aqui Jesus promete o Consolador, o Auxiliador, o Ensinador, o Espírito Santo. Entre uma das tantas funções do Espírito Santo em nossa vida, obviamente, é o testemunho cristão. Ele que nos impulsiona a isto. Vamos ler então João 14, versículo 15 a 21. Jesus promete o Espírito Santo. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar para sempre com vocês. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Até aqui a palavra do Evangelho. Nós queremos em conjunto agora confessar publicamente a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar. Vamos cantar o próximo hino, Um Pendão Real.
O pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos do evangelho defendei, marchando para o céu. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham perder o seu pendão, firme sempre até morrer. O inimigo é o diabo com seus batalhões, quer falso e mau Senhor. Enfrentai-o firmes, bravos campeões, com Cristo sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham perder o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem tiver receio e fraco se sentir, recorra ao Salvador. Nele busque forças para prosseguir, pois Cristo é vencedor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham perder o seu perdão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real perdão. Os que mesmo até a morte são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham perder o seu pendão, firme sempre até morrer. Firme sempre até morrer. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça do Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam também conosco nesse momento de meditação na palavra do Senhor. O que vocês acham de ficar em casa sozinhos? Ou talvez acampar sozinho? Ou ir pescar sozinho? Não é uma ideia tão atraente, mas dá para encarar. E o que você acha de ir a uma guerra sozinho? E ainda desarmado? Com certeza é uma ideia assustadora, nem pensar. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos conscientizar do que existe ao nosso redor. Estamos vivendo a nossa vida terrena, embora saibamos que por breves dias, muito brevemente iremos, se perseverarmos na fé em Jesus Cristo, entrar na eternidade. Enquanto aqui nós vivemos em meio a muita luta. Eu não falo de uma luta para o sustento material, embora também seja uma luta. Refiro-me à luta espiritual, que cada um de nós trava todo dia. No mundo de hoje, a dimensão espiritual é muitas vezes negligenciada. Nem todo mundo acha que ela é real. Mas nós cristãos não só reconhecemos que ela é real, como também ela é extremamente desafiadora. Ser cristão, permanecer cristão. É uma verdadeira luta. E por isso o apóstolo Paulo, ele nos fala de maneira muito enfática no texto de Efésios 6:12.
Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Claro que somente o cristão consciente da sua espiritualidade entende que nós estamos em guerra, guerra espiritual, numa luta espiritual. Mas a pergunta que eu faço, por que razão nós estamos em luta, em guerra contra esses poderes e esses governos que estão no mundo da escuridão? Ora, porque nós pertencemos a Deus. O apóstolo Pedro, no culto passado, no anterior, nos fala justamente sobre isso, que nós fomos comprados com preço de sangue, não com ouro ou prata, mas com o santo e precioso sangue de Jesus. E ele nos comprou de uma vida inútil. No culto passado, lembramos até aquele versículo 9 de 1 Pedro 2, vocês são raça eleita de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus, mas tem alguém que não se contenta com isso, é o nosso inimigo espiritual. E no capítulo 5 de 1 Pedro, o próprio Pedro nos orienta, estejam atentos, firmados, porque o diabo, vosso inimigo, anda em derredor procurando alguém para devorar. Essa é a nossa luta, irmãos. Esse é o desafio que diariamente nós enfrentamos. E quanto mais nós procuramos ser fiéis a Deus, ao chamado de Deus, viver nosso cristianismo, tanto mais o inimigo tenta se antipor a nós, tenta nos desestimular à luta. Por isso, estejam preparados. Precisamos diariamente nos preparar para a batalha espiritual que acontece, ela é incessante. Como é que nós vamos ir nessa batalha? Sozinhos? Desarmados? De modo nenhum. Sozinhos não, porque o próprio Jesus, no texto do Evangelho de hoje, nos apresenta o auxiliador que veio, está conosco, com o cristão, para nos ajudar. Um dos termos que se descreve o Espírito Santo é auxiliador. Ora, por que razão ele iria ser enviado a nós? Para auxiliar o que exatamente? Ou nos auxiliar no quê? A fazer aquilo que compete a nós fazermos no nosso dia a dia, coisas do cotidiano, quem sabe, né? Precisamos de uma força do Espírito Santo de Deus para tudo, como diz o próprio apóstolo Paulo aos atenienses, né? Nele nos movemos, existimos. Mas especialmente para lutas espirituais, nós precisamos desse soldado em nós, o Espírito Santo de Deus. Ele quem nos auxilia em todas as nossas batalhas. Sozinhos nós não poderemos lutar essa batalha diária. Precisamos do Espírito Santo. Por isso nós cantamos o primeiro hino, né? Vem, Espírito Divino. Que ele nunca falte em nossa vida, que nós possamos sempre alimentá-lo. E que armas ele nos dá? O próprio texto de Efésios, o apóstolo Paulo apresenta a armadura do cristão. Nós não podemos ir desarmados a essa batalha. De modo bem resumido, o apóstolo Paulo fala que nós devemos usar a verdade como cinturão. A verdade como cinto, que nos deixa presos e não nos impede de nos movimentar livremente. A verdade, gente. Não a mentira, a verdade. A mentira procede do diabo. Nós precisamos sempre da verdade, falar a verdade, viver a verdade, com a consciência tranquila. A justiça também é um destes instrumentos tão essenciais para nós, para nossa armadura espiritual. Sermos justos, sermos corretos em nossa conduta cristã, recebermos também a justiça que procede de Cristo, porque a nossa justiça é trapo de imundície, como diz o próprio profeta Isaías. Precisamos da justiça de Cristo em nós, sobre nós, que a partir do batismo nós recebemos e permanece conosco. Além da verdade da justiça,
calcem nos pés a prontidão para anunciar a boa notícia do Evangelho. Ou seja, as botas, os pés calçados, firmados na palavra de Deus, no Evangelho Salvador. Nós estamos fundamentados, nós estamos firmados em algo que não nos deixa escorregar, cair. Estejam firmes sobre este Evangelho da boa mensagem, da boa nova, do Evangelho de paz. Usem como escudo a fé. A fé não como um amuleto. É bom ter fé, tem que ter fé. Não, fé no objeto correto, fé em Deus, fé em Jesus Cristo. E assim nós poderemos nos livrar dos dardos inflamados do inimigo. O que são exatamente esses dardos inflamados, né? Coloquei ali algumas desses dardos ou setas do maligno. Acusação. Ele nos acusava perante Deus, né? Eles são todos pecadores. Ninguém é justo. Mas nós somos perdoados por Cristo, pelo sangue precioso. Mas mesmo assim, hoje o diabo vem a nós. É uma acusação individual. Ele vem nos acusar. Ele tenta nos fazer ver que nós somos incapazes de ser soldado de Cristo. Ele diz, mas logo você nem ora direito, você nem ora tanto, você nem oferta, você nem fala do amor de Deus, você nem testemunha, você não é um bom soldado. São estas acusações que o diabo coloca no nosso ouvido todo o santo dia. Você é um imprestável, você não serve, você é um cristão de baixa categoria, você nem vai no todo culto. Enfim, são palavras que nós, na nossa consciência, ouvimos, que são as setas inflamadas do nosso inimigo, o próprio diabo, que nos acusa. E é importante lembrar, né, e o escudo da fé que nos protege. Nós seguimos o nosso capitão, que é Jesus, é Ele que nos torna digno, é Ele que nos convidou à batalha, Ele que vai adiante de nós. Se nós cairmos, Ele nos levanta, Ele que nos dá dignidade para lutarmos, Ele nos dá as armas espirituais. Isso nós temos que responder, então, a esse nosso inimigo. Tentação, muitas tentações Ele coloca diante de nós, o inimigo. Tentações as mais diversas, e uma delas é a soberba, o orgulho, né? Tentar ser notado, desejar atenção. A soberba também, quem tem a soberba é comichão por elogios, possui necessidade de ser importante, detesta a ideia de ser submisso, aversão à ideia de admitir transgressão, forte teimosia, ser argumentativo, exigir que seja a sua maneira, desejar controle sobre outros, ostentar os seus direitos individuais, recusar conselhos, ser crítico, ser supersensível e pensar ter perfeições que não possui. Então, quando nós, às vezes, somos tentados a sermos orgulhosos, presunçosos para conosco mesmo, são sintomas da soberba que o próprio maligno coloca em nosso coração, de nos achar superiores aos demais. Isso é perigoso, são tentações muito comuns. E nós geralmente pensamos que é de ordem sexual as tentações que o diabo coloca, mas geralmente são essas, geralmente de querer ser mais. Foi essa a tentação para o próprio Adão e Eva no Jardim do Éden, ser iguais ou superiores a Deus, conhecedores de tudo. Essa presunção de querer ser superior, inclusive, ao próprio Deus. Sejamos nós essas setas do inimigo. Distrações, em meio a uma batalha, nós não podemos ter distrações, irmãos. Distrações das mais diversas que possam surgir, que nos tiram o foco do nosso objetivo, da nossa luta. Os olhos fixos em Jesus, o nosso alvo, a eternidade. Não podemos esmorecer, não podemos nos distrair, temos que estar atentos. O diabo pode muito bem tentar nos distrair para atingir com os seus dardos inflamáveis. O egoísmo, a dúvida. Será que Deus disse não coma de todas as árvores? Será que é bem isso? É certo que vocês não vão morrer. Coloca a semente da dúvida também no nosso coração. Será que Deus vai se importar se eu fizer alguma coisa errada? Assim o diabo vai nos tentando, na dúvida.
com medo também. O próprio apóstolo João fala na sua primeira carta que Deus é amor, e quem tem Deus, o medo é lançado fora. Não precisamos ter medo, né? Justamente porque sabemos que Deus nos ama, não há razão de temermos nada. Desapontamento, desânimo. Vale a pena ser cristão, vale a pena continuar lutando, vale a pena testemunhar. Eu não vejo sinais da presença de Deus em minha vida, e assim muitas vezes nós vemos cristãos desistindo da luta por desapontamento, por desânimo. É isso justamente que o diabo tenta nos colocar em nossos corações. Por isso usam a fé em Deus, não como um amuleto, novamente, mas como você sabendo que Deus está presente em nossa vida e luta por nós. Conforme diz lá no texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, o Senhor luta por nós. Por isso, irmãos e irmãs, nessa batalha que nós enfrentamos todo santo dia, com o auxílio do Deus Espírito Santo, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Somente assim poderemos chegar sãos e salvos na eternidade. Que Deus nos conserve na luta, firmes, fiéis e leais. Amém. Nós queremos agora convidá-los para trazerem as ofertas diante do altar. Enquanto isso, cantamos o hino Ó Jesus Bendito. Ó Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça, não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste, faz em nós luzir. Nós queremos agora orar a nosso Deus, que nos ouve e também atende a nossa oração, e incluir como gratidão a Deus os aniversariantes do mês de maio. Dia 15, Reinaldo Lucas Mor. Dia 20, Ellen Aline Moik, Jefferson Yurk e Nilza Yurk. Dia 24, Arnaldo Schisler e Gabriela Hartmann. Oramos então por estes aniversariantes de nossa congregação, que teve nos últimos dias e também nos próximos dias até o próximo culto. Além desses pedidos de gratidão, algum outro motivo especial de oração queiram incluir?
seu Edmundo Lippel. Nós queremos orar também em gratidão a Deus pela cirurgia bem-sucedida da avó Aldina e também da avó Hilda, que Deus possa continuar também concedendo a recuperação a elas, dona Hilda e a dona Aldina. Mais algum outro motivo? As chuvas, exatamente. Vamos orar a Deus para que Ele se compadeça de nós e envie chuvas também, que estamos precisando. Quem puder, então, coloque-se de pé. E assim nós queremos entregar esses pedidos e tudo mais que está no nosso coração nesse momento a Deus. Bondoso Deus e amado Pai do céu, muito obrigado por tu seres o nosso Deus, por tu nos chamares a pertencer a ti. Embora saibamos, ó Pai, que tu nos chamas para uma vida de batalha, uma luta não somente no aspecto material e físico, mas especialmente uma batalha espiritual. Porque o nosso inimigo, o diabo, anda em derredor procurando nos arrancar da fé salvadora, nos desviar do caminho proposto a nós cristãos. Para tanto, ó Pai, tu nos deixaste a promessa maravilhosa e também enviaste a cada um de nós o dom do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos presentear com tamanho auxílio, porque sem ele nós nada seríamos, muito menos poderíamos lutar contra os nossos inimigos espirituais. Bondoso Pai, que possamos nós nos conscientizar da necessidade que temos do teu auxílio divino. E assim, capacite-nos cada vez mais a lutarmos. E nessa luta, ó Pai, faça de nós vencedores. Que possamos, enquanto aqui vivemos, ser bons soldados teus. Pessoas que anunciam o seu Salvador através da vida. Que testemunham com a vida, com palavras, com atitudes, que creem em ti. Bondoso Deus, precisamos desesperadamente do auxílio do Espírito Santo para todas estas tarefas. Capacita-nos, ó Pai. Em tuas mãos, ó Pai, queremos colocar aquelas pessoas por quem nós oramos, os aniversariantes, há pouco lembrados e citados, também as pessoas que estão doentes, acamadas ou em recuperação. Bondoso Pai, olha por cada um de nós, especialmente por aqueles que estão com dificuldades em sua vida física, emocional ou até espiritual. Bondoso Pai, olha também para a nossa região que carece com a falta de chuvas. Se for a tua vontade, ó Pai, estenda a tua mão protetora e que providencia tudo para nossa subsistência e envia em rica medida chuvas para esses campos. Bondoso Pai, olhe com amor para nós. E assim nos preserve como teus filhos amados, nos dando tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Em tuas mãos, ó Pai, estamos e assim queremos permanecer. Tudo mais te entregamos na oração que Jesus ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma prova de que nós não estamos desamparados é a celebração da ceia, que nos faz reconhecer que Jesus vem a nós também para nos capacitar através do comer o pão e o beber do vinho. E nele, no pão e no vinho, nós também recebemos o seu verdadeiro corpo e sangue, para perdão de pecados, mas também para fortalecimento da nossa fé. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão, deu graças ao Pai do céu e distribuiu a todos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De forma semelhante, depois da ceia, tomou também do cálice, deu graças ao Pai do céu e distribuiu a todos, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado em favor de vocês para perdão de pecados. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória minha.
e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém. Aqueles que desejam, então, receber Jesus Cristo pelos elementos da ceia, pão e o vinho, permaneçam em pé. Aqueles que não desejam podem tomar assento. Queremos, com um coração grato a Deus por tantos presentes, inclusive a certeza da presença do próprio Jesus em nosso ser pelos elementos da ceia, nos colocar diante de Deus e oferecer a Ele ações de graças. Em conjunto nós oramos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti, e nos faça ter muito amor ao nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos vocês a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Nós temos apenas um comunicado, que é o próximo culto agendado conforme o nosso calendário para o dia 24 de maio, é o domingo, não amanhã, no outro domingo, às 9 horas da manhã. Nós seguimos ainda conforme a determinação do decreto estadual, mantendo os 28
lugares disponíveis por culto, seguindo esses mesmos parâmetros, se não mudar até lá. Então, assim, nós convidamos tantos que aqui estão para retornarem para o próximo culto, dia 24, ou talvez aqueles que, não pertencendo aos grupos de risco, quiserem também virem participar do culto, serão bem-vindos, ok? A vocês, um abençoado final de semana, um bom sábado, um bom domingo, e lembrem-se que nós estamos em luta constante, uma luta espiritual. Por isso, sempre possam clamar por auxílio divino. O Espírito Santo nos auxilie nas lutas diárias, nos dê as armas necessárias e assim firmes, fundamentados em Cristo Jesus, sigamos para a linha de chegada, que é a eternidade. Que Deus nos conserve, então, nessa luta, juntos, unidos. Amém. Me despeço de vocês na saída, não com aperto de mão, mas mantendo a distância, conversaremos à saída.